Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos amigos e irmãos, eu sou o Padre Miguel, padre da Missão Ortodoxa do Santo Marto e Jorge, na cidade de Gravatá, Pernambuco. E neste vídeo venho tratar de um assunto que para mim é muito simples, porém para algumas pessoas é um tabu, é uma complicação. Quando prego sobre este texto que está descrito nas Sagradas Escrituras, sempre surge alguém, principalmente as mulheres, para questionar, para debater sobre o texto, né? E olham com cara feia, porque algumas palavras que estão no texto soam de modo equivocado aos ouvidos das mulheres. E é por isso que eu vim fazer esse vídeo aqui, para tentar ajudar e para fazer com que esse tabu que se criou em torno do texto seja evitado, seja esquecido, né? Então eu vou ler o texto e vou fazer considerações em torno para que vocês possam entender bem daquilo que eu quero falar. O texto está no livro de Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 21, e diz: Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres o sejam aos seus maridos, como ao Senhor, porque o homem é cabeça da mulher, como Cristo é cabeça da igreja e o Salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos maridos. Olhe, quando nós pregamos isso, é complicado. As mulheres, principalmente neste tempo, neste século, onde são independentes, onde trabalham, onde também buscam sustento para o lar, cuidam dos seus filhos, muitas vezes sozinhas, né? Mas, principalmente as mulheres casadas que ainda têm um marido, né? Elas questionam muito essa palavra submissão, se sujeitar. E se confunde a palavra submissão da Sagrada Escritura com escravidão, certo? E são duas coisas totalmente diferentes. A Sagrada Escritura não pede a você, mulher, que você seja escrava do seu marido. Esta sujeição colocada aqui no texto simboliza, significa reconhecer que o seu marido é a autoridade do lar, reconhecer que o seu marido é a autoridade da casa e da família. E tudo o que você tem que fazer é reconhecer isso, olhar para isso com bons olhos, se colocar como uma mulher que respeita a autoridade do seu marido. Isso não significa que o seu marido tem autoridade para lhe xingar, lhe pisar, lhe bater, lhe humilhar. Não é isso que a Sagrada Escritura está dizendo. A Sagrada Escritura está lhe pedindo para que você reconheça a autoridade do seu marido, sabendo que ele é a autoridade do lar e, tendo esta autoridade, ele vai buscar fazer o melhor pela família. Certo? Então, existem várias mulheres que questionam essa submissão. Na internet, se você buscar, várias mulheres, quando se trata desse texto, se revoltam, né? Dizem que a igreja é machista, que a igreja deseja oprimir as mulheres. Não! É só você seguir o texto e você vai ver que o que eu estou dizendo é verdade. Vamos continuar o texto? E ele diz aqui, a partir do verso 25. E vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também os maridos devem amar suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Veja bem o que a Sagrada Escritura está dizendo. Primeiro vem a ordem à mulher. Honre, respeite e seja submissa ao seu marido. Mas vós, maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Isso é muito interessante, porque normalmente na pregação as mulheres só prestam atenção nessa parte da submissão, né? E ficam furiosas com essa submissão e discutem sobre essa submissão, mas elas não prestam a atenção que a Sagrada Escritura, logo em seguida,
nos versículos seguintes, está dizendo: maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. O marido tem esta obrigação de amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, mulher, você não tem que ser submissa a um marido que não cumpre o seu papel. Eu estou dizendo a você isso. Você não tem que ser submissa, você não tem que respeitar um homem que lhe desrespeita, que lhe maltrata, que lhe bate, que lhe trai, que mente para você, certo? Que não tem responsabilidade financeira com a casa, usa o dinheiro da família para coisas mundanas. Você não tem que ser submissa a um homem desse. Você tem que ser submissa se o seu marido segue a primícia da Sagrada Escritura, de amar a você, esposa dele, como Cristo amou a igreja. Então, é uma junção de duas obrigações para que o casamento se mantenha fértil, belo, santo, agradável a Deus. A mulher tem que ser submissa ao marido? Tem. Isso não tem discussão. Mas o marido tem que amar a mulher, a esposa, como Cristo amou a igreja. Veja que bonito, que palavra digna. Se o homem se dedica a você, se o homem luta pela família que construiu com você, se ele sai todos os dias para trabalhar, se cansa, volta para casa e ainda assim tem a paciência de lhe escutar, a paciência de estar presente, brincar com as crianças mesmo cansado, sair com vocês para dar uma volta, para espairecer, mesmo estando exausto do trabalho, este homem ama você como Cristo amou a igreja. Este homem está se dedicando para viver bem com você. Vejam, isso não quer dizer que o homem que faz isso, ele não vai ter defeitos, que ele vai ser um homem perfeito. Não é isso. Ele vai muitas vezes errar, vai muitas vezes se equivocar, mas amando a mulher como Cristo amou a igreja, ele vai voltar à consciência, ele vai se arrepender, ele vai buscar modificações para as suas atitudes. E você, mulher, tem por obrigação, então, que ser submissa. Tudo conversar com o seu marido, acertar com ele, não fazer nada escondido, sem respeitar a autoridade que o seu marido tem dentro da casa. Você tem que conversar, buscar diálogo, buscar fazer as coisas junto com ele. A mania da sociedade atual é as pessoas casarem e cada um viver uma vida paralela. Não, a minha particularidade, a minha vida. Não existe a minha vida quando se trata de casamento. É a vida dos dois. Portanto, o mandamento aqui, as instruções aqui, é para os dois. Um tem a função de honrar e ser submisso, no caso a mulher. E o outro tem a função de amar, como Cristo amou a igreja. Doando a vida mesmo, se esforçando todos os dias mesmo, para fazer aquela esposa uma mulher um pouco mais feliz, um pouco mais satisfeita com o seu lar e com a sua família. Então, mulher, se o seu marido é dessa forma, não tenha medo não de ser submissa a ele. Né? Você vai ser naturalmente, inclusive. Você vai ser naturalmente submissa. Porque se você tem a certeza de que seu marido faz o melhor por você e pela sua família, pela família que vocês construíram, você vai ser submissa a ele naturalmente. Sem precisar da imposição da igreja, da imposição de A, de B ou de C. Porque se há imposição, então não é submissão por respeito. É escravidão, não é? Escravidão é corrente, é aprisionar. Então, reconheça isso, mulher. Olhe para o seu marido, avalie o seu marido e observe as minuciosidades. Meu marido é um homem que busca, mesmo com os defeitos que tem, com as falhas que tem, com as paixões que precisa vencer, ele é um marido que busca fazer o melhor por mim, pelos meus filhos, pelos nossos filhos. Então, eu jamais vou ultrapassar essa autoridade que ele tem como marido dentro de casa. Eu vou respeitar. Se ele diz não para as crianças, é não. Eu, como mãe, não vou me intrometer e retirar a autoridade dele. Se ele
nos propõe algo inovador, mesmo eu tendo certa dúvida deste algo inovador, por exemplo, vamos nos mudar para uma nova cidade porque eu consegui um emprego melhor lá e vamos morar lá nessa cidade. Você, mulher, mesmo não querendo muito ir, seu marido conseguiu um emprego melhor, vai ganhar melhor, vai lhe dar uma melhor vida. Então vá. Não seja uma mulher rixosa. Não, se você quiser ir, vá sozinho. Eu vou continuar aqui no lugar que eu estou. Não caminhe por este lado, porque você vai estar prejudicando o seu casamento, a sua casa. A mulher pode trabalhar, sim, ela pode ser independente, sim, ela pode fazer uma faculdade, crescer na vida. É claro, o tempo das mulheres ficarem apenas em casa, cuidando dos filhos, é um tempo que já passou. Nesta sociedade, para muitas mulheres, isso não se enquadra mais. Porém, não justifica você desrespeitar o seu marido porque você é independente. Porque você é empoderada, é o termo que utilizam aí. Uma coisa é uma coisa, você tratar de sua vida, dos seus afazeres é uma coisa, e você desrespeitar a autoridade do seu marido é outra, completamente diferente. Então, o que eu quero trazer aqui é, ambos, no casamento, têm função. E esta função de cada um faz com que o casamento seja longo, frutífero, santo. Busquem seguir. E que Deus abençoe a todas as famílias, a todas as pessoas que forem assistir a este vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém.